A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e oremos. Senhor Deus, meu Pai querido, nós queremos te agradecer por mais este dia, por mais este momento que o Senhor nos prepara. Quero, Senhor Deus, pedir que abençoe a cada criança que está nos assistindo, a cada família, que o Senhor possa cuidar. Também te pedimos, ó Deus bondoso, que o Senhor abençoe a nossa aula. Que o Senhor, ó Pai, abra os nossos entendimentos, a nossa mente, o nosso coração, para compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta manhã. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, estamos aí em mais um trimestre novo, não é mesmo? A aula passada vocês tiveram a primeira aula com a tia Érica e hoje nós vamos continuar. Pegue a sua revista, vocês já estão aí com a sua revista nova. Ai, tão bom receber material novo, não é mesmo? E nós temos aí como título, como tema deste segundo trimestre de 2021, conhecendo o livro do começo. Mas você se perguntou, como assim o livro do começo? Ah, nós vamos conhecer o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. E vocês aí tiveram a curiosidade de pesquisar o que significa Gênesis? A tia foi pesquisar, olha lá. Gênesis é um termo grego que significa origem, fonte, geração ou começo. Portanto, nós vamos estudar aí o primeiro livro da Bíblia, né, o seu início, o princípio de todas as coisas. Vamos aí caminhar um pouco pelo livro de Gênesis e eu espero que seja uma bênção para a vida de vocês. Então, quero aqui desejar que nós tenhamos um trimestre abençoado na presença do Senhor. O João era um menino estudioso e muito curioso. Sabe, crianças, certo dia o João estava lá na escola quando a sua professora, toda empolgada, entrou na sala e disse assim para os alunos: abram seus livros de história, porque hoje nós vamos desvendar um grande mistério. De onde nós viemos? Ah, naquele momento o João começou ali a pensar, quantos pensamentos ali vieram, quantas dúvidas vieram na sua cabeça, e ele começou a se perguntar: de onde será que eu vim? Ah, e você? Já fez essa pergunta? De onde é que nós viemos? Ah, hoje a tia Michele vai desvendar este grande mistério. E sabe, ela vai desvendar. Vou desvendar sozinha? Não, vou desvendar com o livro mais precioso deste mundo, com a Bíblia, que é a palavra de Deus e é 100% verdadeira. E sabe, crianças, eu sempre digo para vocês, a Bíblia, que é a palavra de Deus, está dividida em duas partes. Antigo Testamento antes de Jesus nascer e o Novo Testamento depois que Jesus nasceu. Hoje nós vamos ler no livro do começo, que é qual mesmo? O Gênesis. Então é o primeiro livro da Bíblia que está no Antigo Testamento. E vocês vão abrir aí no capítulo 1, que é um número maior, e o versículo 27, que é um número menor. Então, a tia vai ler aqui. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Gênesis 1, 27. Desvendamos o grande mistério, não é mesmo? Mas nós sabemos que muitos estudiosos,
Os cientistas buscam respostas para a criação, não é mesmo? E na escola nós aprendemos, não sei se todos vocês já chegaram nessa etapa, acredito que alguns ainda não, mas em breve chegarão, que tem uma teoria que diz que o homem ele foi evoluindo, que nós viemos do macaco, aí o macaco foi evoluindo e se tornou ser humano. Mas não é isso que a Bíblia, a palavra de Deus nos diz. Aqui diz que Deus nos criou e mais, diz que Deus nos criou parecidos com Ele. Isso mesmo, quando Deus criou o homem não tinha pecado, então ele era parecido com Deus. E isso também quer dizer que Deus nos criou diferente dos animais. Lembra que a tia Érica contou para vocês a semana passada sobre tudo aquilo que Deus criou, sobre os animais aquáticos, sobre os animais terrestres, aqueles que voam, não é mesmo? E Deus nos fez diferentes de todos esses animais. Nós não somos iguais ao cachorrinho, nós não somos iguais ao peixinho, nós não somos iguais ao macaco, mas Deus nos fez seres especiais, criaturas especiais e diferentes. Nos fez dotados de emoção, de inteligência, com capacidade para decidirmos, para tomarmos decisões, mas o mais importante, Deus ele nos fez capazes de nos relacionarmos com Ele. E aí tá o grande propósito de Deus ter nos criado, de podermos nos relacionarmos com Ele, de podermos conversar com Deus, de podermos adorá-lo, né? Na sua grandeza, no seu poder. E, crianças, eu gostaria que vocês sempre se lembrassem. A tia não está pedindo para que vocês briguem com os professores quando forem ensinar essas matérias da escola ou com as pessoas que creem diferente, mas que vocês saibam se posicionar, se colocar diante das pessoas e saber no que você crê. Você crê em Deus? Você crê na Bíblia? Então, a Bíblia nos diz que quem nos criou foi Deus. Vamos ler novamente todos juntos esse versículo? Vamos começar do nosso endereço? Vamos lá? Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Gênesis 1, 27. Continue aí ligadinho. Você tem um relógio? Ele é bom? Ele mostra a hora certa? Onde ele foi feito? Os japoneses são famosos pelos relógios que fazem. Os suíços também. Eu tenho um relógio. Ele mostra bem as horas. Alguém o criou? Quem o fez? Em que país foi feito? E se eu lhe dissesse que ninguém o fez, que ele simplesmente aconteceu? Vários pedacinhos de metal e pequenas rodinhas flutuavam no ar e de alguma maneira elas se juntaram ao mesmo tempo, se encaixaram uma na outra e o relógio começou a funcionar. Você acreditaria? Estou achando que você não está acreditando em mim. E é claro que não acredita. E você está certo. O que eu disse não é verdade. De fato, é ridículo. Quando você olha para um relógio como este, você sabe que alguém, em algum lugar, fabricou as partes e as encaixou. Os relógios simplesmente não acontecem. Alguém é responsável por eles. A pessoa ou as pessoas que os fizeram foram bem hábeis para produzir algo que é tão exato e que trabalha tão bem. Você gosta de olhar carros? Qual é a sua marca predileta? Ford, Chevrolet, Toyota, Fiat, Volkswagen. Onde o carro é produzido? Numa fábrica. Quem o produz? Todos os homens que trabalham nela.
E o que você diria se alguém lhe dissesse que ninguém faz esses carros, que eles simplesmente acontecem por acidente? Tenho certeza que você daria risada dessa afirmação. E o que você pensaria se alguém dissesse a você que ninguém criou este grande mundo em que nós vivemos e que ele simplesmente aconteceu? Você acreditaria? E aí, crianças, vocês acreditariam que o mundo, que todas as coisas surgiram do nada? Não, não é mesmo? Na aula passada, a tia Érica disse para vocês que Deus, ele criou todas as coisas. E quem nos garante isso? A Bíblia, a palavra de Deus. Deus, ele criou tudo. Não de forma, foi jogando as coisas assim no mundo, não. Não, mas Deus, ele todo poderoso, com o poder da sua palavra, com apenas uma palavra, ele foi falando e tudo foi sendo criado de forma organizada, com inteligência que só Deus tem. E a tia Érica parou lá no 6º dia da criação. E ela disse para vocês que só ia contar uma partezinha do que Deus criou. E Deus, no 6º dia, ali ela falou que ele criou os animais terrestres, não é mesmo? A girafa, o cachorro, né? E tantos outros animais. Mas ela disse que tinha mais. E eu digo para vocês que hoje vocês vão descobrir algo surpreendente que Deus fez, algo muito especial que Deus fez no 6º dia. Vamos ver? Já no final da semana, Jesus pega a água e joga no chão. Ela mistura na terra, fazendo o barro que vai ser Adão. Com suas mãos, Jesus pega o barro e bem devagar começa a moldar o boneco Adão. Com suas mãos todas sujas, Jesus vai moldando as pernas de Adão. Logo depois vem o peito, os ombros, os braços do boneco Adão. Depois Jesus coloca a cabeça, os olhos, a boca, ouvidos, nariz no boneco Adão. Ele então abre a boca e sopra bem forte no nariz de Adão. E um milagre acontece, Adão abre os olhos com muita emoção. E os dois se abraçam e cantam e choram, porque um boneco virou gente grande e o boneco Adão. Lá, 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 lá. E foi exatamente assim, crianças, que Deus criou o primeiro homem da terra. Ele pegou um pouco do pó do chão, modelou o seu corpo e então soprou fôlego de vida dentro desse corpo. O homem tornou-se uma pessoa viva e Deus o chamou de Adão. E sabe, lembra do nosso versículo? Deus o fez à sua semelhança, fez parecido com ele. E eu queria ler aqui no Salmos 8, do versículo 5 ao 9, para vocês verem o quanto o homem é especial.
Olha o que diz. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e os gados e os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. E sabe, crianças, ali Deus, ele plantou um lindo jardim num lugar chamado Éden. Lá tinha muitas árvores frutíferas. Imagina como deveriam ser saborosas as frutas, tudo docinha, com um monte de qualidade, né, de diversidade. Então ali tinha coisas maravilhosas. E Deus colocou Adão lá para cuidar daquele jardim. Deus, ele não criou Adão e o largou. Aliás, Deus, ele não criou nada e deixou. Pelo contrário, Deus, ele não deixou ali Adão andar sozinho. Não deixou Adão só, mas estava ali com ele, cuidando dele. E por isso lhe preparou um lindo lugar. Então, Adão ali iria morar naquele jardim. E ele precisava cuidar daquele lindo lugar que Deus havia colocado ele. E sabe, crianças, ali Adão ficou responsável de dar nome para os bichos. Pensa só que divertido deve ter sido. Ah, já pensou se Deus falasse, olha, tia Mi, você vai poder aí dar nome para os bichos? Aí eu ia ficar me sentindo bastante importante. Ai, que legal, não é mesmo? Já pensou poder escolher o nome dos bichos, das coisas que tinha no jardim? Adão ficou com essa responsabilidade. Não só disso, mas de cuidar daquele jardim, cuidar daquele lugar onde Deus havia colocado. E tudo que Deus havia feito era o que mesmo? Bom, né? Era muito bom. Então ele ficou responsável de cuidar do jardim. E nós? Nós também temos que cuidar do belo mundo que Deus criou. Não é mesmo? A gente precisa fazer a nossa parte. Hoje, com as mãos dos homens, as coisas já estão bem complicadas, né? Por que os rios estão poluídos? Por que o ar está poluído? Porque o homem não cuidou da criação que Deus fez. Então, nós temos uma responsabilidade. Nós precisamos economizar água, nós temos que jogar o lixo no lixo, e mesmo que seja no lixo de forma correta, né? Nós precisamos cuidar das plantas, cuidar dos animais, não podemos maltratar os animais, porque o planeta é o lugar onde Deus nos deu para morarmos, para vivermos. Então, nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. E sabe, crianças, no centro do jardim do Éden, o Senhor plantou uma árvore, a árvore da vida. E essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa árvore mostrava a diferença entre o bem e o mal. E Deus explicou todas essas coisas para o Adão. E disse para ele assim, que ele não devia comer do fruto daquela árvore, porque ele morreria. Então, Deus deu essa ordem para o Adão. E o Adão precisava o que mesmo? Obedecer. Afinal de contas, ele tinha ali no jardim muitas outras árvores, muitos outros frutos. Então ele precisava obedecer à ordem de Deus. E a obediência, crianças, ela agrada a Deus. E você? Você tem obedecido? Será que quando você recebe uma ordem do seu papai, da sua mamãe, você tem obedecido? Pense aí com você. E será que o Adão, ele obedeceu à ordem de Deus? Mas isso vocês vão descobrir nas próximas aulas.
Aliás, na próxima aula, nós ainda estaremos no 6º dia e vocês vão ver mais uma coisa importante, algo também maravilhoso que Deus criou no 6º dia. Então, você não pode perder a próxima aula com a tia Érica. Nesse momento, eu quero fazer uma oração com você. Senhor Deus, meu Pai querido, queremos te agradecer pela tua preciosa palavra. Obrigada por podermos ouvir a tua preciosa voz falando conosco. Obrigada, ó Deus, por ter feito o homem, por ter nos criado, ó Deus. Obrigada, Senhor, por tudo, por hoje podermos estar aqui e poder falar contigo, poder estudar a tua palavra. Também, Senhor, queremos te pedir que nos ajude a sermos obedientes, porque sabemos que dessa forma poderemos te agradar. Continua conosco, abençoa a nossa semana, é o que nós te pedimos. Amém. Continue aí ligadinho. Então, chegou aquele momento das nossas atividades e também do nosso plano de frequência, ó. Não esqueça de, na segunda aula, colar aquele papelzinho que tem lá na última folha, recorta da segunda aula, coloca a data que você assistiu e colhe aqui no seu plano de frequência, tá bom? E a primeira atividade de hoje é a seguinte: Deus criou muitas coisas lindas. Desenhe 3 coisas criadas por ele. Então tem um quadrinho aí, vai ter que ser um desenho pequeno. 3 coisas criadas por ele, tá bom? Facinho, né? Tem muitas opções. A 2, ligue os pontos e descubra quem criou e colocou no jardim no Éden. Quem Deus criou e colocou no jardim do Éden. Vocês vão aí fazer o pontilhado até formar o desenho e vão descobrir. A 3, super divertida em essas atividades. Encontre na segunda cena 7 erros. Então, você vai observar o primeiro quadradinho, né? Tá aí aparecendo na tela. Você vai observar o primeiro quadradinho e ver o que tá faltando no segundo. Quais são os 7 erros do segundo quadrado. Tá bom? Eu agradeço aí pela paciência. Que Deus abençoe vocês. E eu aguardo lá, ó, as fotinhos com as atividades. Um super beijo e até a próxima. Tchau!